Olha só, a gente já falou ontem que teve confusão entre a delegada e o juiz do TOEFL ali na hora da tal, entre aspas, acariação lá no STF, né, que aconteceu ontem. Agora a gente tem a informação que a confusão foi maior ainda. Mas mais do que isso, que no final das contas eles fizeram a acariação ontem mesmo, ou seja, teve os três depoimentos das três pessoas que estavam previstas, que era o Daniel Vorcaro, o cara do Banco Central, que era o Ailton Aquino, e o ex-presidente do BRB, que era o Paulo Henrique Costa. Os três deram depoimento, e aí depois, logo em seguida, já teve uma cariação ali, mas foi uma cariação muito rápida, mas só entre o Vorcaro e o Paulo Henrique do BRB, né, do ex do BRB. Ou seja, não teve o cara do Banco Central na cariação. Uma coisa toda muito estranha. Ou seja, o Toffoli acabou fazendo aquilo que ele tinha falado que ele ia fazer mesmo, que era fazer os depoimentos dos três e depois a cariação dos três em seguida. Mas teve confusão muito pior. Olha só, a delegada brigou. Primeiro brigaram por conta de se era cariação ou se era só depoimento. Depois, quando o Toffoli mandou perguntas, a delegada falou, porra, que coisa é essa? Não tem pergunta não, quem faz pergunta sou eu, pô, a delegada que está investigando. Juiz não pode ser parte ativa em investigação, não. E, no entanto, o Toffoli queria fazer as perguntas porque eram as perguntas que ajudavam o Vorcaro, né? Então, cara, foi muito pior a coisa, né? Segundo está dizendo o pessoal aqui, ó, os banqueiros estão vendo a coisa como pescaria do Toffoli para anular a liquidação do Master e afastar o Vorcaro da prisão. Eu não sei, eu acho que o Toffoli já percebeu que não tem como anular a liquidação do Master mais, ainda mais depois das informações que saíram depois disso. Mas, de qualquer forma, os caras estão entendendo uma coisa errada nisso daqui, tá? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Tolete Molinho, Quid nem é carro, prefiro ir a pé, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o caso Master, a delegada da Polícia Federal e o juiz auxiliar do Toffoli se desentenderam sobre depoimentos. A gente já tinha falado sobre isso ontem, que teve uma discussão, que eles brigaram, o pessoal estava nervoso e coisa e tal, mas agora saiu mais informação sobre o porquê que eles brigaram, né? Aqui, ó. Então, primeira coisa, a Janaína disse, a Janaína é advogada, tá? É Janaína Palazzo o nome dela, né? Ela se desentendeu com o juiz Carlos Vieira Adamec, que é o juiz auxiliar do Toffoli, que foi lá também para conduzir a parada toda, né? A Janaína disse não ter sido informada sobre a realização de depoimentos individuais e que a orientação da PF foi apenas fazer a acariação entre o dono do Banco Master, e o Vorcaro e o cara do BRB, o Paulo Henrique Costa, e o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. Ou seja, era só a cariação dos três, porque era coisa original. Mas eu já tinha falado para vocês há algum tempo, né, que na verdade o Toffoli tinha falado, não, faz os depoimentos de cada um e depois faz a cariação logo em seguida. O que não melhora em nada a coisa, né? Porque criticaram, deve ter criticado ele lá no STF, dizendo que não faz sentido uma cariação sem ter depoimento antes. Ah, não, então faz o depoimento primeiro e depois a cariação. Que coisa sem sentido isso, né? De qualquer forma, essa não foi o único problema. O problema aqui, ó, a realização dos depoimentos individuais foi comunicada pelo STF na última segunda-feira à PF. No entanto, não teria sido formalmente informada da mudança. Outro ponto de conflito teria sido a apresentação de perguntas elaboradas pelo Toffoli. Os questionamentos deveriam ser lidos pela delegada durante a coleta de depoimentos. Que porra é essa, meu amigo? Que negócio? O Toffoli querendo ele investigar, ele fazer pergunta pro pessoal. Onde é que já se viu esse tipo de coisa? Esse pessoal não tem ideia do que está acontecendo, que amadorismo, que coisa mais escrota. Na verdade, não é amadorismo, na verdade aquela sensação de Deus, né? O Toffoli e os outros ministros do STF se sentem os verdadeiros deuses no Olimpo. Posso fazer tudo, não estou nem aí. Ah, existem regras, eu cago para as regras, eu não estou nem aí para a regra, né? Que devido processo legal, como assim ainda existe isso? Não, o Alexandre de Moraes já matou esse negócio de devido processo legal. Não precisamos mais disso, não, que a gente está aqui salvando a, entre aspas, democracia do Brasil, então não precisamos mais seguir devido processo legal, não, né? Então, o segundo ponto parece que foi mais sério ainda, que foi a questão de que a delegada falou, não, peraí, eu vou fazer o depoimento, cobrar o depoimento dele. Ela, como advogada, ela como delegada, ela certamente já tem toda a técnica para fazer a investigação, ela já sabe o que tem que ser perguntado e coisa e tal. Aí vem um juiz e o juiz manda perguntar coisa pro cara. Que propósito tem isso? Que lógica tem isso, né? Enfim, aqui, ó, as oitivas duraram quase 7 horas, então teve realmente as oitivas, né, os depoimentos das três pessoas.
Por volta das 17h30 começou o depoimento do BRB, e com o final, o diretor do BC foi dispensado, e aí teve a cariação entre o cara do Master e o cara do BRB. Tiraram o diretor do Banco Central, mas teve a cariação entre os dois. Foi aquilo mesmo que o Toffoli tinha falado lá no início, que é fazer o depoimento e depois a cariação em seguida. O que conseguiu a pressão do BC foi tirar o cara do BC da cariação, né? Enfim, no final das contas a cariação parece que foi muito rápida, porque não tinha... de novo, a cariação ela serve quando você tem divergências nos depoimentos, mas tem que ser divergências insanáveis. Porque divergência sempre tem, tá? Assim, quando você pega depoimento de um monte de gente sobre um fato, um monte de gente vai falar um monte de coisa diferente. Sempre é da natureza humana, né? Mesmo que as pessoas falem no mesmo sentido, elas vão falar de um jeito diferente. Qual que é o papel do investigador? Ele vai olhar aquilo ali, vai construir aquela história, mas só se chegar num ponto que ele não tem como saber quem é que está certo, quem é que está errado naquela história, não tem nenhuma prova, não tem nenhuma evidência, não tem nenhuma indicação de quem que estaria certo. Aí faz a cariação, que é para tentar ver ali os dois juntos, o que eles conseguem chegar nisso daí, né? E não faz sentido fazer isso logo depois do depoimento. Precisaria ter o espaço do delegado, dos investigadores, olharem o depoimento com calma e fazer a coisa. E olha só o absurdo dessa lambança do Toffoli, diga-se de passagem, né? Porque vai que agora, né, os delegados e o pessoal da investigação lá olhe para os depoimentos e descubra que de fato há inconsistências insanáveis e que é preciso fazer uma cariação deles. Vão ter que fazer outra cariação, porque já fizeram uma cariação dos dois, né? Entendeu o problema? Ou seja, criou-se um problema onde não precisava ter nada, onde não faz nenhum sentido. Eu continuo mantendo para mim que o objetivo dessa coisa toda foi pressionar o Banco Central para parar de acusar o Alexandre de Moraes de ter feito pressão sobre o Banco Central. O objetivo era esse, né? Mas o pessoal está dizendo aqui que é outra coisa. Aliás, ficou muito feio esse negócio da discussão do juiz com a delegada aqui, ó. Saiu no Jornal Nacional aqui, ó. Segundo o Globo, houve tensão entre a delegada da Polícia Federal e o juiz auxiliar do Toffoli na cariação, o clima de tensão e não sei o que lá, e a delegada, no final, não queria fazer ler as perguntas aqui, ó. Porque ela falou, não, que negócio é esse? Eu não vou ler pergunta dos outros, eu não tô aqui para ser boneca de ventríloco do juiz, pô, eu tô fazendo investigação. Entendeu como é que o negócio tá errado? O juiz é para decidir no final a coisa. Quem investiga é a polícia, depois apresenta para o juiz pode até não concordar com aquilo. Enfim, aqui, no final a delegada falou que faria as perguntas que o Toffoli mandou, mas deixaria claro, ficaria registrado na ata que as perguntas foram enviadas pelo Toffoli. Eu vou te falar um negócio, eu acho que vai dar nulidade, tá? Isso vai dar nulidade. Por quê? Porque o juiz não pode tomar iniciativa na investigação. O juiz é para ser passivo, é para entrar lá para trás. O juiz tomando iniciativa é porque o Toffoli assistiu o julgamento do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, em que o próprio Moraes fazia as perguntas e fazia a coisa toda. O Moraes está errado, Toffoli. Você que não sabe nada de justiça, procura bons professores, não vai aprendendo com o Moraes, não, porque o Moraes está errado. O Moraes fez merda ao ficar ele perguntando as coisas para as pessoas, né? Aí o Toffoli quis imitar o Moraes, quis ele fazer pergunta também para o pessoal, que é um absurdo, né? Enfim. Aqui, ó. Juiz e delegado têm desentendimento sobre perguntas de Toffoli em sessão de depoimentos. No final das contas, a delegada fez as perguntas do Toffoli, mas deixou claro no registro lá do depoimento que eram perguntas do Toffoli. Fazer o quê, né? Ficou feio isso, ficou realmente muito feio, não faz sentido nenhum esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, depois a Demac, que é o juiz auxiliar lá do Toffoli, entregou a Palazzo uma lista de perguntas que deveriam ser feitas pela delegada, o que fez com que ambos elevassem o tom do desentendimento. Ela afirmou que cabia a polícia conduzir o interrogatório, não ao STF. Pois é, né? A Demac então ligou novamente para o Toffoli e ordenou que as perguntas fossem feitas como se fossem dele próprio. Caramba, que coisa absurda isso, cara. Eu vou te falar um negócio, cara. Alguém tem que botar o Toffoli num curso de direito urgentemente, cara. Aí tá aqui, olha só, diz o pessoal aqui, ó, banqueiros veem pescaria de Toffoli para anular a liquidação do Master e afastar Vorcaro da prisão. Eu já tinha falado isso para vocês, e essa era a minha visão também, antes das últimas informações, que o objetivo do Toffoli era arrumar alguma coisa ali, sei lá, o Aquino, Ailton Aquino a falar, não, porque teve um problema que eu discuti com outro diretor lá, não sei o que lá, e aí puxar alguma coisa ali para poder anular a coisa toda, né? Mas, aparentemente, eu acho que ele já chegou à conclusão, o Toffoli já chegou à conclusão de que não tem como fazer isso, que não tem como anular a liquidação do Master, que seria uma coisa totalmente sem cabeça, sem pé nem cabeça, quebraria todo o sistema financeiro brasileiro. Agora, afastar o Vorcaro da prisão, isso eu acho que é a função atual deles. Mas essa cariação me parece muito mais uma pressão sobre o Banco Central para livrar o Moraes. Parem de falar que o Moraes estava pressionando vocês, não pode, não pode. Aqui, ó.
Olha só uma coisa curiosa que eles falam aqui, ó. Mesmo que houvesse a reversão da liquidação do banco, o Workaro não capta mais R$1. Quem compraria CDB do Master, por exemplo, sabendo de tudo que já foi revelado? O questionamento é feito entre atores do setor financeiro. Mas eu já expliquei para vocês a solução disso. É verdade, é lógico. Não faria sentido simplesmente desfazer a liquidação do Banco Master. Porque só desfazer a liquidação do Banco Master, o Master quebraria em seguida. Ele não vai conseguir captar dinheiro. A única saída seria desfazer as duas coisas. Desfazer a liquidação do Banco Master e a compra do BRB do Master. Ou seja, não só desliquidaria o Master, como forçaria o BRB a comprar o Master. O que seria muito pior. Mas aí você entende como é que resolve? Por quê? Porque agora não existe mais Banco Master. Agora o Workaro, né, foi só um empresário que deu errado, vendeu o bagulho lá para o BRB, né, comprou o Banco Master, agora é o BRB. O Banco Master não existe mais. Entenderam como é que aí faz sentido essa história toda? Então, esse pessoal, esses atores do setor financeiro aqui não entenderam a paradinha. Eu estou explicando para eles. O objetivo do Toffoli, ou pelo menos que eu via antes, né, era desfazer as duas coisas, desfazer a liquidação e a proibição da venda, ou seja, né, fecharia o ciclo todo e o Banco Master passaria para o BRB e o Workaro sairia livre dessa parada. Eu já estou achando que também não vai rolar. Eu acho a essa altura que o Toffoli já se tocou que não vai conseguir desfazer essa coisa toda, né? O que ficou agora é a pressão para o Banco Central não mais acusar o Alexandre de Moraes de estar forçando alguma coisa, eu não sei o que lá, né? Também se questionou a capacidade técnica do juiz, nesse caso do Toffoli, para concluir se o Master estava ou não insolvente. O know-how está com a equipe técnica do Banco Central, que detectou grave crise de liquidez e violação das normas e coisa e tal, né? É lógico que o Toffoli não está nem aí para isso, né? Ah, mas o Toffoli não vai saber se o banco está líquido ou não está líquido. Pô, desde quando o Toffoli é o deus, cara, é um dos deuses. Os 11 deuses do Olimpo brasileiro, eles podem tudo. Não tem esse negócio de técnica, né? Se o Alexandre de Moraes quiser, ele revoga a lei da gravidade, meu, que tu vai sair voando daqui a pouco, bicho. Ó, não duvida não, tu vai sair voando aí, porque o Alexandre de Moraes, ele revoga a lei da gravidade e vai ter que obedecer. E se tu não voar, tu vai pra cadeia. 17 anos de cadeia se tu não voar, tá? Alexandre de Moraes revogando a lei da gravidade, tu tem que voar. Então aí, ó, aqui, ó, em acariação, ex-presidente do BRB diz que o banco não recuperou os 2 bilhões aportados do Master, né? Então o pessoal está falando aqui justamente da questão de que, de fato, havia fraude nos títulos que o Master deu para o BRB. Lembra, o Master deu 12 bilhões em títulos para o BRB. Desses 12 milhões, 2 bilhões o BRB tentou recuperar e não conseguiu. Aí ia tentar recuperar os outros, mas não conseguiu nada. Ou seja, no final das contas não teve nenhum dos títulos. Ou seja, o que está dizendo aqui em última análise, esse depoimento do Paulo Henrique Costa, é que de fato o Banco Central está correto. Havia fraude nos títulos do Master que foram repassados para o BRB. É isso, não tem o que dizer. É fraude, o cara é um bandido. E aí, eu acho que o Mário Sabino que fecha bem a pergunta aqui. A pergunta é, por que o Toffoli parece querer ajudar o Master, né? E é lógico, ele está fazendo uma pergunta retórica aqui, porque todo mundo sabe, né? Ele está querendo ajudar o Master porque metade da política em Brasília, mais da metade talvez, está envolvida nessa parada. Então vai quebrar um monte de gente. Não vai ser só, não é só o Alexandre de Moraes, não, tá? O Alexandre de Moraes também. O Toffoli também, e mais um monte de gente lá. O que deve ter de gente querendo pressionar para desfazer essa coisa do Master aí não tá no gibi, meu amigo. Tanto que você vê, né? O Lula quietinho, o Lula não fala nada. O Lula tá torcendo para desfazer essa coisa do Master, porque tem gente do PT também nessa história também. Enfim, é uma lambança isso daqui, né? No final, ele diz aqui que tem 129 milhões de motivos para você ser feliz em 2026, né? Pois é, eu também desejo 129 milhões de motivos para o pessoal ser feliz em 2026, porque a gente sabe que existem 126 milhões de motivos para o Toffoli querer ajudar o Banco Master, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.